Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Olha aqui, ó. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só que você tem os santos palavrões que Deus tem preparado. Aqui direto dos estúdios do canal do Cavaleiro CCB, na rocha, que é o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Derrubar o canal do crítico. Crítico, ele não é crítico, mas ele é aquele cara, aquele sujeito que fica um pé num lugar e outro pé no outro, sabe? Mas pro Braz, o Braz, rapaz, se você criticar o Braz, por mínimo que seja, o Braz só aceita puxar saco bajulador, aquele lambe-bota mesmo, aquele que pega a língua e põe ela toda pra fora e lustra o sapato do Braz. O Braz não sabe? O Braz derrubou o canal do Alvo do Evangelho. Esse canal Alvo do Evangelho, ele foi criado em 13 de agosto de 2013. Ele tinha 2.709.789 visualizações. Ele era um canal, sabe? Um pé lá e outro cá, sabe? Sabe aquele ditado que morde e assopra? Sabe? Então, esse canal Alvo, ele mordia o Braz e assoprava. Ele queria ficar bem com todo mundo. Isso é o que dá querer ficar bem com todo mundo. Querer agradar gregos e troianos, sem perceber que os dois se odeiam. Ou você ama o Senhor ou você abomina. Agora você ficar lá e cá, quem que vai confiar em você? Então esse canal aqui, o Alvo do Evangelho, ele era crítico. Ultimamente ele faz que nem aquele outro canal lá, que só fica refutando o ancião no culto online. Porque muita gente odeia. Você tem muitas visualizações no YouTube, muita gente, o que é que faz? Fica refutando o ancião no culto online. Por quê? Porque aí evangélicos adoram isso. E aqueles que saíram da CCB e detestam, que nem os seguidores dos críticos, detestam o Ministério CCB. Então aí segue esses canais. Por isso. Não é por doutrina, é por isso. Então é o seguinte, esse canal aqui, o Alvo do Evangelho, ultimamente ele vinha pegando a foto. Eu não sei se foto dá strike. Eu não uso nem nome dos malditos do ministério e não uso foto de nada. Eu tinha um vídeo aqui no meu canal que eu criticava, era um áudio, só o áudio, mas em cima de fotos da congregação. Eu botei no privado, depois baixei o vídeo, tirei as fotos e botei em outro vídeo, outro cenário. Eu não uso nem imagem de congregação. Não uso capa do culto online, não uso nada. Sabe? Então, ultimamente, esse canal Alvo do Evangelho, ele vinha utilizando foto, porque a foto da capa atrai as pessoas que odeiam a congregação, aqueles evangélicos que não gostam da congregação, porque dizem que a congregação é seita e como é que chama? É exclusivista. Então, esse canal aqui, ele aumentou as visualizações quando ele começou a refutar muitas falas dos bastardos que atendem o culto online. E aí, os pecadores CCBistas que vinham no canal dele, xingavam ele, já estavam interpretando como ele fosse mais um crítico. E, na verdade, ele estava sendo mesmo. Isso é aquele crítico que quer ser politicamente correto, sabe? Educadinho, engomadinho, sabe? Mas pro Braz, isso incomoda. E eu acho que a gota d'água foi esse vídeo aqui, ó. Eu não vou pôr não, porque não vai dar, vou tomar um strike. Eu não vou pôr o áudio dele não, mas umas falas que ele pegou, porque eu vou dizer qual é o problema que incomodou o Braz. Eu vou dizer o que incomodou o Braz. O Braz não me falou isso não, mas eu sei que foi isso. Eu sei porque é isso, porque eu conheço o maldito ministério. Sabe? Então é o seguinte, esse canal, ele tinha quase 65 mil, 64.900 inscritos. Sabe? Só que o problema desse... Quem derrubou esse
esse canal aqui, vou lhe dizer o que foi. Se o pouco que eu vi do canal dele todo, eu não vi coisas da CCB. Mas se o Braz conseguiu, é porque o YouTube entendeu, sabe? Pode ter hino de fundo, não sei se capa da Strike, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora não, depois eu vou ver de novo. Então é o seguinte, qual é o problema que incomodou o Braz com esse canal aqui? O dono desse canal aqui fica fazendo live com aquele cooperador de jovem que foi sentado lá no Parque Valência 2, em Campinas. Eles são assim. E o dono desse canal aqui, ele é assim com aqueles profetão. Aqueles profetão que gosta de pregar, que sabe quando tem reunião no ministério, ministerial da cidade, fica os cooperadores de jovem atendendo os cultos nas cidades. E aqueles profetão aproveitam e vai nesses cultos para pregar lá, sabe? Porque é amigo do cooperador de jovem. É o caso desse de Campinas aqui, tem muito amigo profetão. Então, quando o ministério está em reunião, esses profetão vão lá na igreja dele, onde ele atende, e aí ele dá liberdade, porque a única coisa, a liberdade que esses profetão têm de pregar, quando o cooperador de jovem está. Então esse canal, o dono desse canal aqui, o Alvo do Evangelho, ele é até amigo desses cooperadores de jovem, que é amigo dos profetão. Eu vou dizer o que incomodou o Braz. O que incomodou do Braz é o seguinte, ultimamente ele vinha refutando, porque refutar, né? Olha, ele refutou o número, acho que agora o número 3, não vou citar o nome dele não, vai lá no canal dele que o Braz derrubou, vai lá, que ainda tá no ar, mas acho que é 7 dias. 7 dias para ele arrumar as coisas, fazer a mudança, chamar o caminhão e fazer a mudança. Eu não tô rindo da desgraça dele, não. É só... É o meu jeito de ser, vai se lascar. Aqui, ó. Ele refutou o número 2 lá. Eu vou botar um nome aqui, um cognome aqui para o Gás Hélio. O Gás Hélio. Ele refutou o Gás Hélio 2 vezes. Ele refutou o Praste. É Praste o nome dele? De BH, aquele de BH lá que está cotado para o Braz, está no Braz também. Ele refutou. Ele pega a foto do ancião no culto online e vai e faz e fica tecendo críticas, sabe? Não é críticas assim explícitas, porque ele fica fazendo aquele joguinho de agradar gregos e troianos, faz umas alfinetadas, fica alfinetando. E o pessoal começar a entender que é crítica, porque na verdade é mesmo. Se ele está falando ali, tentando corrigir o ministério, é porque está criticando. E o Braz, quando eu falo Braz, é o ministério em geral. E o Braz detesta ser contestado. Não precisa nem você criticar ferozmente, que nem eu faço aqui. O Braz detesta ser contestado. Basta você contestar, rapaz. O ministério basta você questionar. Basta você questionar. Se você fizer uma pergunta para eles e eles não souberem responder, eles ficam pé da vida com você, rapaz. Porque você vai se mostrar mais sabido do que eles. Eles vão te odiar. Eles vão começar... Tá pensando o quê? Que eu tô mentindo? Ele não vai dizer isso na frente. Se você encontrar com um cooperador, com um ancião, e você fazer uma questão pública assim, tá assim nos lugares, numa construção, numa reunião e tudo, e você tiver a luz, e fizer uma pergunta bíblica, sabe? E você fizer uma pergunta bíblica, e ele não souber responder, ficar ali fazendo enrolação, parecendo que sabe e não sabe, e aí o povo começa a perceber que ele não sabe. Ele vai te detestar, rapaz. Ali ele começa a te odiar. Basta isso. Quanto mais você discordar, ou ficar fazendo aquela discordância, meio light, assim, meio, sabe? Tentando parecer que não é crítico, sabe? E esse canal aqui, ele estava fazendo isso. Ele estava atraindo visualizações. E isso incomoda o Braz. E eu vou dizer a gota d'água aqui. Aí ele refutou o crocodilo do Nilo. Ficava, mas não é bem assim. O crocodilo pregava, ele citava que o crocodilo do Nilo pregava, mas depois dizia, não é bem assim, porque a escritura... Isso começa a questionar a autoridade do Braz.
E se você tiver o rabo preso, no caso aqui, o que? Hino, foto e pertencer à congregação, aí o Braz põe os cachorrinhos, os lambibota lá da administração, para ver se tem alguma coisa no seu canal que dê direitos autorais para tirar. Porque o Braz não vai no YouTube, mesmo que for na justiça, se não tiver, se ele não tiver direito, porque senão o YouTube pega e tira o canal dele, do Braz, porque aí o Braz estaria cometendo um crime de comunicado de falso crime. Então, se o canal aqui tiver direitos autorais, tipo hino de fundo, você vê que eu não uso o hino de fundo no meu canal. Sabe? Eu tinha uns hinos aqui de fundo, eu tirei. Botei lá no Facebook. Porque lá não dá strike. No particular não dá. Tá lá na minha página. Tá lá no meu perfil particular. Eu tinha uns 4 vídeos aqui de hino de fundo. Eu tirei. Aí peguei o assunto e faço outros vídeos. Porque pode dar strike. Então esse canal aqui ele começou a incomodar o Braz e começou a incomodar os pecadores cecibestas que identificaram nele. Ele disse que os pecadores cecibestas começaram a ver que ele é crítico. Ele disse que não é, mas o que vale é o que o Braz interpreta e o que os pecadores interpretam. Aí os pecadores começam a denunciar ao ministério. O ministério vai e começa a denunciar no Braz. E ele já estava sendo cotado no clube dos críticos. Na verdade, ele estava sendo mesmo sendo light, e eu vou dizer aqui a gota d'água, já, depois dos nossos comerciais. Aí ele incomodou também aqui, ó, refutou o crocodilo, aqui também refutou, ele vinha refutando várias coisas da congregação, sobre as pregações aqui, ó, várias vezes aqui o crocodilo, ó, e sempre visualizações altas. Porque você refutar, mesmo sendo light, contrariar, o pessoal começa a gostar, porque aí aquela audiência dos críticos, dos críticos, começa a ir para ele. E aí começa a incomodar, sabe? Ele não briga nem com os críticos, porque nunca chutou a canela dos críticos, e nem também passou pano dos críticos. Aí ele não critica o Braz ferozmente, também não sabe? Fica lá e cá, mas o Braz disse, não. Aí ele começou a refutar a capital do Salvador. Entendeu a capital do Salvador, né? Começou a refutar o Salvador, não o verdadeiro, o anticristo. Sabe, então ele começou a refutar aqui, aí falou vários outros aqui. Aqui, aí, vários outros. Mas é o... Então, ele vinha fazendo isso, que as visualizações começaram a subir. E aí os pecadores cecibestas identificaram nele mais um crítico, o Braz também. Agora a gota d'água, vou lhe dizer a gota d'água e vou dizer o porquê. A gota d'água foi isso aqui. Ó. Sabe aquele menino lá que subiu para orar? No culto online do Braz? O Lourenço? Sabe? Então é o seguinte, o dono do canal aqui, o do Evangelho, ele tem uns contatos dele, que ele é de uma região de Campinas, região endinheirada. Ele tem uns contatos dele, com os profetões e tudo. Ele descobriu que aquele menino lá que orou no Braz é filho de um diácono, e esse diácono é muito rico, e ele tem um jatinho, esse diácono. E o que ele diz aqui no vídeo... o que ele diz aqui no vídeo, vou usar as palavras dele, é que parece que o crocodilo do Nilo, presidente dos pecadores cecibestas, fica para cima e para baixo, andando de jatinho, nesse jatinho do diácono que é pai do Lourenço, sabe? Entendeu? Isso aqui, rapaz, foi o checkmate. Isso aqui foi o checkmate. Porque qual o incômodo do Braz com esse dono do canal aqui? É que esse dono do canal aqui, ele tem muitos contatos. Sabe aquele tipo de sujeito na obra, que mesmo não sendo ministério, não tendo poder, não tendo rico, mas ele tem muitos contatos. E aí, ele vai descobrir, com esses contatos, os contatos vão suprindo ele de informações de bastidores. Porque a coisa
de um jeito ou de outro, elas vão vazando aos poucos. Vão vazando aos poucos. Esses profetão, eles têm contatos. E de um jeito ou de outro, eles vão descobrindo as coisas. Aí vai trazendo e aí vai abastecendo ele de coisas. Aí ele começa a criticar, fazer aquela crítica, sabe? E aí isso incomoda o Braz. Porque aí os outros críticos, eu não tenho ele como fonte. Eu não tenho ninguém como fonte. Mas não deixa de ter se a coisa... Por exemplo, se eu souber uma coisa, se eu souber uma... Tenho diretamente e não tenho. Porque é o seguinte, mesmo que você, um irmão, conte qualquer irmão é uma fonte. Mesmo aquelas coisas que eu já sei, que eu já presenciei e que eu sei, por causa disso aqui, a minha fonte é essa aqui. Mas há casos que vazam. E aí você vai descobrir se aquilo é verdade ou não. Você descobre, consolida aqui. Mas enfim, como ele tem muitas fontes, ele começa a falar. Aí começa... Aí você vai ver um assunto que vazou. Aí você vai descobrir, procurar saber se é verdade aquilo lá e começar, se bate com aquilo. Aí bate. Então ele descobriu esse assunto aqui. Isso aqui vai se tornar público. E o que incomodou o Braz foi isso aqui. E tem outra. No decorrer do vídeo, eu marquei aqui, eu escrevi aqui. No decorrer do vídeo, ele diz o seguinte. Ele diz que o diácono é pai daquele menino que orou, que tem um jatinho e que o crocodilo do Nilo anda para cima e para baixo. E ele diz também, e ele questiona, será que um filho da plebe, ou seja, um filho da plebe é aquele pecador sem ser besta, aquele irmãozinho que não é nada na igreja, é só batizado e pronto. É só batizado e vai congregar e dar coleta. Esse é o plebe. Ele questiona, será que o filho da plebe seria chamado para orar? É como eu já falei aqui no vídeo anterior aqui, eu já falei isso, sabe? Já falei sobre isso. Seria chamado para orar? Claro que não, né? Aí ele responde, provavelmente não. E isso incomoda. Para um canal que tem... Qual é o incômodo do Braz? O canal dele tem 64.900. O canal dele tem mais de 2 milhões de visualizações. 2.709.789 visualizações. Então isso, provavelmente, olha, esse vídeo que ele falou aqui, olha, teve 16 mil visualizações. Isso incomoda o Braz. Porque desses 16 mil, muitos outros vão saber. Isso incomoda o Braz. Eu não preciso nem saber, porque é claro, aqui você sabe quem é, mas é claro que aquele menino era filho de um influencer. Porque se não fosse, ele não ia subir. Ou era parente, se você tiver 2 neurônios no chifre, você vai saber, pelo que você conhece o Braz, você já sabia que aquele menino ou era filho de rico, ou era parente dele. Porque na congregação está assim, ou você é rico, ou você é parente do ministério. Não tem outra coisa para você subir. Não tem outra. Para você ser honrado, ou você é rico, é o caso do dissidente lá, que saiu e montou a CCA, e voltou e subiu no púlpito. Um plebe vai fazer isso? Claro que não, eu já falei. Todo mundo já falou isso, eu já falei isso aqui. Isso aqui, rapaz, vem de 20, 25 anos atrás. Sabe? Então ele descobriu, ele foi lá, mexeu com os contatos e descobriu isso. Isso incomoda o Braz. Então se você tiver alguma coisa no seu canal que pode dar strike, o Braz vai derrubar. O Braz só aceita puxar saco, bajulador. Igual esses canais aí de hino e aquele lá do CCB sem reforma, que lambibota. Então eles têm hino, eles transmitem ao vivo, mas ele não faz nenhuma crítica. Porque se eles fizerem, eles caem. Se eles fizerem, por mínima que seja, eles caem. O Braz só deixa eles em pé porque eles são lambibota. Puxar saco, baba ovo. Porque eles fizerem qualquer crítica, eles caem. Porque eles têm hino no canal, eles têm áudio de palavra,
Se eles, áudio de palavra do culto online, tem imagem, se eles criticar a mínima que seja, eles caem. E aí eles perdem o dinheiro. E esse dono do canal aqui, o Alvo, ele é amigo daquele cooperador de jovens que sentou lá em Campinas. E aqui no vídeo que ele gravou, ele falou que tem vários irmãos do ministério que perderam o ministério e foram sentados. Porque ele sabe que tem. E aí ele foi deu uma cutucada nos irmãos do ministério que sentaram, tipo esse de Campinas, que é amigo dele. E o caso nunca foi resolvido, não sei o quê, nunca foram honrados, sabe? Então, rapaz, uma dica para quem tem canal no YouTube, se você criticar CCB. Se você tiver um rabo preso, quer dizer, alguma coisa que é da CCB, cai. Se você for criticar, cai. Tiver hino de fundo, usar nome, pode cair. Tá? Então, você vai fazer uma crítica, para você criticar um poder, meu amigo, para você criticar o poder, você tem que estar armado e ser preparado para não dar pausa em falso. Porque o poder corrompe. O poder tem o poder, além dele ter o dinheiro, ele tem a influência para te derrubar. É por isso que ex-ministério CCB não tem moral para criticar CCB. Sabe? Então, se você cria canal para criticar CCB, você tem que ter. Não tem que ter nada que a CCB que seja da CCB. Porque se você criticar e tiver, cai. Porque eles pegam os advogados, vão lá no YouTube, vão lá nos direitos, nos registros de hino, não sei o que, e derruba. Então isso aqui foi a gota d'água. Para esse canal aqui. Ele descobriu, aí trouxe a ficha do menino, muita gente ficou sabendo. Isso aí incomoda. Aí as outras, quem é de outras igrejas, vê que na congregação é nepotismo e é na base do dinheiro. Um começa a falar, eu começo a falar, outro começa a falar, outro começou a falar. Muita gente está falando, aí as pessoas começam a dizer, não, é mesmo. Como ele tem influência, ele tem vários contatinhos, aí ele descobriu a origem do menino, quem é o pai dele, que é um diácono, que é rico, que tem jatinho, que o crocodilo do Nilo anda para cima e para baixo, aí publicou no vídeo, aí o Braz se incomodou. Aí o canal caiu. O Braz é assim, rapaz. O Braz é assim, ou você puxa o saco, lambe-bota, puxa o saco dele, ou você é seu inimigo, ou ele é seu inimigo. O Braz só aceita o poder corrupto, a tirania. Você não vê as ditaduras, você não vê lá na Rússia, você vê algum crítico na Rússia, quando se levanta um crítico na Rússia, vai ser preso. Quando se levanta um crítico na Venezuela, vai ser preso. Se levanta um crítico lá no Irã, na Coreia do Norte, é fuzilado. Lá no Talibã, no Afeganistão, levanta um crítico lá, é fuzilado na hora. Porque o poder só aceita bajulador. O sistema tirânico só aceita bajulador, lambe-bota. Ele não aceita ser contrariado, quanto mais criticado. Fica a dica. E se o Braz não gostou, vá tomar no rabo.